Então, um pequeno esclarecimento aqui. Eu tô postando essa palestra que aconteceu num evento do Partido Novo, não porque eu flerto com as ideias do Partido Novo, sim porque eu prezava muito pelo professor que estaria presente. O professor Ives, ele tem uma ideia de individualismo e coletivismo muito bem fundamentada. Então eu acho que é um conteúdo que deve ser mostrado. É uma coisa que eu acho que explica de uma maneira muito simples a diferença entre individualismo e coletivismo. E como foi dada a palestra, qualquer um consegue entender o que é certo e o que é errado com base nisso. Então eu tô postando essa palestra, mesmo que seja feita num evento do Partido Novo na qual eu fui, mas primeiro, eu não flerto com as ideias do Partido Novo, e segundo, eu não sou um liberal, eu sou um libertário. Mas o que foi dito lá foi de extrema importância. Eu achei que foi muito bem fundamentado para ser a faísca para acender uma esperança de liberdade dentro dos conceitos de cada indivíduo. Por isso eu vou postar ela no meu canal. Desde já queria agradecer e assistam a entrevista. Para tentar trazer algumas ideias novas, algumas ideias diferentes para vocês. Só para eu saber, quem já é filiado? A grande maioria, tá. Legal. Os que não são, fica o convite para que sejam. Hoje eu vou falar, não vou falar de livre mercado, não vou falar do novo, vou reproduzir, a pedido da Cláudia, eu vou reproduzir uma palestra que ela já assistiu, que não fala disso. Ela fala de liberalismo. Se quiserem pode desligar, eu acho que tá... que aqui eu não consigo olhar, eu já sou míope, né? Ainda eu não consigo ver você, eu vejo uma mancha assim e uma luz na minha cara. Obrigado. Melhor, né? Acho que fica, inclusive, mais confortável para vocês. Mas eu vou contar uma história a respeito do liberalismo. Eu vou falar sobre o liberalismo, sobre as origens dele. E é uma história muito, muito antiga. É uma história mais antiga do que nós. E quando eu digo que é mais antiga do que nós, eu não estou dizendo nós nessa sala aqui. Ela é mais antiga do que nós, espécie humana. Então aí vocês podem ver que ela é realmente muito, muito antiga. Ela é mais antiga do que o Homo sapiens. Ela é mais antiga do que o Homo habilis, mais antiga do que o Homo erectus. É muito, muito antiga essa história. Lá dos primórdios, de antes dessas espécies surgirem, os ancestrais dos nossos ancestrais, eles já eram mais inteligentes do que os outros mamíferos. Ninguém sabe direito como, ninguém sabe direito quando, mas dentro do que se conhece da ciência, em algum momento esses ancestrais dos nossos ancestrais começaram a consumir carne. Com todo respeito a quem segue uma dieta vegetariana, mas até onde se sabe, esse aumento de consumo de proteína começou a aumentar o tamanho do cérebro dos nossos ancestrais, que já eram mais espertos, e aí eles foram ficando cada vez mais espertos. Foi aumentando o nível de inteligência deles dramaticamente com esse aumento do consumo de carne. E isso trouxe para os ancestrais dos nossos ancestrais uma série de consequências muito grandes, mas uma bastante curiosa. Quanto maior era a inteligência dessa espécie que estava se criando, né, que veio, que foi surgindo, são várias espécies antes de chegar em nós, né, várias espécies de humanos até chegar no que hoje é o humano moderno. Humanoides, né? Os humanoides, até chegar no que nós somos hoje, no Homo sapiens. Quanto maior era a inteligência, menos esse humanoide dependia do instinto. Quanto mais inteligente ele ia ficando, mais ele dependia dessa inteligência e menos do instinto.
E isso foi se acentuando ao longo dos milênios. E conforme isso se acentuava, isso gerava uma outra consequência bastante interessante, bastante curiosa. Se vocês forem pensar no filhotinho, por exemplo, de uma gazela, o filhotinho da gazela já nasce pronto. E nasce ali, já nasceu e já está correndo atrás da mãe. E ainda bem que é assim, porque se não for assim ele fica para trás do rebanho, o leão vem, come e tal. Então o filhote da gazela ele já nasce quase tão capaz na corrida quanto a própria mãe. Se vocês pensarem no filhotinho de cobra, a cobra, o filhotinho ali já nasce, ela já tem o veneninho dela, já consegue se defender, acabou de nascer. Tinham me perguntado se pode gravar, fiquem à vontade, tá, gente? Podem gravar à vontade. Não tem problema nenhum com isso. Mas se você pensar, na maioria das espécies é assim, ou elas já nascem diretamente prontas, ou fica muito, leva pouco tempo para ela ficar pronta. Quanto mais inteligente ia ficando esse Homo habilis, esse Homo erectus, quanto mais inteligente ele ficava, mais se invertia essa relação. Mais tempo o filhote levava para ficar pronto. Se vocês forem pensar num filhote humano moderno, leva muito, muito tempo. Compara com o filhotinho da gazela que já nasce e sai correndo. O filhotinho do humano leva 10, 12, 14 anos para começar a ficar pronto. Por quê? Porque o cérebro é muito complexo. Porque o cérebro demanda muito tempo para aprender. Até aprender a caminhar é 1 ano e tanto. Até aprender. Legal, bacana, mas do que ele está falando? O que isso tem a ver com a história? Tem tudo a ver. Porque quanto mais tempo demorava para o filhote do humano ficar pronto, mais necessário era uma coisa que nós conhecemos razoavelmente bem, de maneira assim, instintiva, digamos assim, mas talvez não tenhamos estudado isso ainda, que é a divisão de tarefas. Alguns vão até dizer que é machismo, o que eu vou dizer agora, mas, de novo, dentro daquilo que se sabe da ciência, é a melhor teoria que se tem até agora. O filhote do humano demorava tanto tempo para ficar pronto que era preciso, dentro do menor dos núcleos, que era o núcleo familiar, fazer uma coisa chamada de divisão de tarefas. Era preciso que um dos pais ficasse cuidando do filhote e o outro saísse para ir atrás de água. Era preciso que um ficasse cuidando do filhote e o outro saísse para buscar comida. Isso num grau muito maior do que qualquer outra espécie. Com uma necessidade muito maior do que qualquer outra espécie, porque isso levava 10, 12 anos, ao contrário de outros filhotinhos que 2, 3 meses depois estavam prontos. Por isso se diz, segundo se entende, pelo menos para a psicologia evolucionista, que a mulher, até hoje, ainda é muito melhor do que o homem para uma série de coisas, especialmente aquelas de curto alcance. Essa fruta é veneno ou é comida? O bebê está sadio ou está doente? Aquilo que exige uma minúcia enorme, uma análise extremamente profunda. O homem, segundo se diz, segundo se entende por essa linha de psicologia, o homem até hoje é melhor em algumas outras coisas para o macro, localização espacial, instinto de desbravar, instinto de longe, instinto de caçador, de aventureiro. Isso ele teria mais. Sendo certo ou sendo errada essa teoria, o que se sabe é, para o ser humano, desde sempre, desde antes dele se tornar um humano como a gente conhece hoje, já era indispensável a divisão de tarefas. Além da divisão de tarefas, desde aquela época, o que se tornava muito claro, muito antes do ser humano, antes do Homo sapiens, do habilis, do erectus, é que o ser humano era um animal gregário. Em conjunto, não apenas naquele conjunto de pai e mãe, mas em conjunto de sociedades maiores, era muito mais fácil de conseguir sobreviver. Diferentes de outros animais que vivem isolados, como o tigre. O tigre caça sozinho, só procura fazer a família no momento da reprodução, naquela época específica. Justamente por conta do filhote humano demorar tanto tempo para ficar pronto, dependia de muito tempo dos humanos ficarem juntos. Não só pai e mãe, mas outros grupamentos. E aí foi se criando a família, o clã, a aldeia.
e em grupos cada vez maiores, porque se percebia que um número grande facilitava a sobrevivência. Era mais fácil se defender do ataque de animais selvagens, era mais fácil se defender de outros humanos, era mais fácil caçar, era mais fácil pescar, era mais fácil construir abrigo. Os humanos, com aquela inteligência toda que ia ficando cada vez maior, rapidamente descobriram que se 10 pessoas fossem caçar juntas, elas conseguiam se organizar em, prestem atenção nessa expressão, colaboração voluntária. Elas conseguiam caçar muito mais, elas obtinham muito mais resultado do que se fosse cada um dos 10 isoladamente tentar caçar sozinho. E a mesma coisa acontecia na pesca, e a mesma coisa acontecia na hora de buscar água, a mesma coisa acontecia na hora de construir o abrigo. Se cada um dos 10 fosse construir seu próprio abrigo sozinho, demorava muito mais e era muito mais difícil do que se os 10 fossem, vamos construir um abrigo, pá, constrói um, depois os 10 de novo constrói mais um, e aí os 10 construiriam 10 abrigos. Ao mesmo tempo em que eles perceberam isso, eles foram percebendo também uma outra coisa muito importante: diferenças de habilidade. Quando os 10 iam caçar juntos, ficava fácil de ver, ficava fácil de enxergar que tinha um dos 10 que era o melhor de todos para seguir trilha, para perceber onde estava o animal. Tinha um outro dos 10 que era pesadão, fortão, ele não corria muito bem, mas na hora de dar o golpe final ele era bem mais forte, ele fazia isso melhor. Tinha um outro que era bem menos forte do que ele, mas corria muito mais, então para cercar o animal. Tinha um outro que não era muito bom em nenhuma dessas coisas, mas ele era melhor de estratégia. E aí ele conseguia enxergar e tirar o melhor de cada um dos outros 9. Tinha um que não era tão bom nisso, mas ele era ótimo para fazer a ponta de lança. A ponta de lança que ele fazia era melhor do que qualquer um dos 10. E aí começou a ter especialização. Cada um desses começou a se especializar naquilo que ele fazia melhor, e todos colaboravam voluntariamente para se conseguir mais caça, mais abrigo, mais pesca, mais colheita. A agricultura demorou milênios para vir, só tem 10 anos, né? Mas coleta de frutos. Isso deixou muito claro, isso deixou muito visível o ponto central do que eu tenho para dizer para vocês hoje. Essa colaboração voluntária, colaborar voluntariamente, é uma das formas que os seres humanos têm para lidarem entre si, para tratarem uns com os outros. E isso ficava cada vez mais claro, cada vez mais fácil de se entender. E aí você imagina alguém desse clã, desses 10, que encontra uma outra pessoa de um outro clã. E ele está com carne sobrando. E aí ele vê que o fulano tem uma ponta de lança que é melhor do que a ponta de lança dele. Era um cara lá que fazia uma ponta de lança muito boa. Ele tem aquela carne que está sobrando. Ele fala, não tinha geladeira. Pô, essa carne é mais carne do que minha família, meu clã inteiro conseguem comer. Só que vai acabar estragando. Poxa, eu podia trocar essa carne por essa ponta de lança. Isso nenhum animal faz. Antigamente se dizia, só os humanos produzem ferramentas. Hoje se sabe que tem vários macacos que usam ferramenta. Para quebrar coco ele usa pedra. Tem até corvo que usa ferramenta. Para pegar larva ele usa um palitinho, põe dentro ali do tronco e pega a larva. Essa ideia de que só os humanos usam ferramentas está errada. Hoje se sabe disso. Mas também se sabe que isso só o humano faz, a troca. A troca é uma coisa fantástica. Ela deixa os dois lados mais ricos. E aí você enxerga isso. Olha, eu tenho carne sobrando, eu podia trocar por essa ponta de lança. E aí o foco central de tudo que eu tenho para dizer para vocês hoje. Porque é a origem de todas as ideias políticas que surgiram desde então. Existem duas e somente duas formas de os seres humanos lidarem entre si. Todas as ideias e todas as correntes políticas são decorrentes de uma dessas duas formas de os seres humanos lidarem entre si, ou de uma combinação entre elas.
A primeira forma, vocês já entenderam e já sabem qual é a origem e já descobriram de onde ela surgiu. Qual é essa primeira forma dos seres humanos lidarem entre si? Através dos trocos. Oi? Através dos trocos. Através das trocas voluntárias, através da colaboração voluntária, através da cooperação voluntária, através da persuasão racional, tem centenas de nomes. Todos eles significam exatamente isso. Colaboração voluntária, colaboração entre os seres humanos, persuasão racional. Pô, eu quero esse naco de carne aí que você tem, eu te dou 2 pontas de lança. Não, eu quero 4. Eu te dou 3, mas me dá esse teco a mais. Tá bom. Ou então, não quero. Você vem caçar com a gente? Eu vou. Não, se você não vier, você não vai poder comer. E aí, pô, caçando junto com a gente, você vai conseguir muito mais carne do que se fosse sozinho. Ah, não quero. Ah, tá bom. Não, beleza, eu quero. Você quer ajudar a gente a construir um abrigo? Depois a gente ajuda a construir o seu. Sim. Ou não. Sei lá. Você quer me ajudar a criar um filho? Vamos ter um filho? Oh, aí. Vocês entenderam de onde surgiu isso? Essa é a origem da colaboração voluntária. É a origem do que o ser humano tem de mais profundo do que o torna humano. É também por isso que se diz que colaboração voluntária é persuasão racional. É colaboração racional, porque vem da razão, vem do intelecto, vem do que o humano tem de mais caracteristicamente mais profundo como um ser humano. Mas esse é um jeito. Tem um outro jeito. Qual é o outro jeito dos seres humanos lidarem entre si? Oi? Esse é um jeito de eu lidar com o ser humano. Qual é o outro jeito que existe dos humanos lidarem entre si? Oi? Diálogo? O diálogo não é a persuasão racional? Não é a forma pela qual se expressa coerção, força, violência. É o oposto da razão. É o jeito que os animais lidam entre si. Alguns até colaboram, né? Mas por instinto. Não por razão, não por troca, não por persuasão racional. O lobo não fala para o outro, oh, vamos lá e tal. Não, é o instinto deles de trabalhar juntos. Mas isso só acontece com lobos, entre o clã. E há um lobo do outro clã, ele vai ser estraçalhado. Só existem 2 formas de os seres humanos lidarem entre si. E lidarem entre si, política. O que é a política? De um jeito bem simples, é como os humanos lidam entre si. E aí, a hora que você entende que só existem essas 2 formas dos seres humanos lidarem entre si, você entende a raiz, a origem de todas as teorias políticas que existem. Você ou lida com o ser humano pela persuasão, pelo convencimento, pela colaboração voluntária, ou você lida pela força. Não existe um terceiro jeito, não existe uma terceira forma. Quando a gente fala de liberalismo, nós não estamos então apenas falando lá de Locke, que é muito importante. Nós não estamos falando da discussão entre Aristóteles e Platão, que é muito importante. Porque isso é a racionalização, é a colocação em intelecto de uma coisa que é muito mais antiga e que é muito mais profunda. Claro que vieram gênios e colocaram isso num todo coerente, numa forma compreensível, numa forma de ideias que podiam ser bem defendidas e bem explicadas. Mas o conflito entre esses 2 mundos, entre essas 2 formas de ver o mundo, essas 2 formas dos seres humanos lidarem entre si, é muito anterior. A raiz, a origem, está lá atrás. Está na divisão entre colaboração voluntária e uso da força, uso da violência. Vocês conhecem também o uso da força por uma expressão muito conhecida, muito antiga e muito correta. Lei do mais forte. Expliquem para mim o que significa a lei do mais forte. O mais forte se sobrepõe a o mais fraco.
o mais forte ganha, o mais fraco perde. Tá certo? É uma boa definição de lei do mais forte? Essa definição não está errada, mas ela tem um problema. Quando a gente pensa nessa definição, isso é automático na maioria das pessoas. A gente pensa desse jeito, o mais forte contra o mais fraco. E tem um problema grave aí nessa ideia. Está no singular. O mais forte contra o mais fraco. O que isso significa? Que sem perceber, a gente já colocou uma ideia básica de justiça, uma ideia mínima de justiça. Qual que é? 1 contra 1. Tudo bem que pode ser um lutador profissional de 120 quilos contra uma velhinha de 1,5 m. Mas automaticamente é da natureza nossa. Não, o mais forte, a gente já pensa 1. Quando na verdade a lei do mais forte é exatamente o contrário disso. É não ter regra de justiça absolutamente nenhuma. É a brutalidade pura, total. Sem regra, sem limite. Ou seja, e aí a gente começa a entender melhor, do mesmo jeito que a gente entendeu de onde vem a ideia da colaboração voluntária, a gente entende que vai chegar numa ideia política que eu já falo para vocês. A gente entende de onde vem a outra matriz. O mais forte contra o mais fraco. Aí eu já decidi que eu não tenho carne, eu não quero dar da minha carne, eu simplesmente vou pegar aquelas pontas de lança. Eu vou pegar, eu vou atropelar o sujeito, eu vou matar, vou roubar dele, eu vou fazer sei lá o que, mas eu vou pegar a ponta de lança. Mas aí, se eu vou usar a lei do mais forte, para que vou eu sozinho? Vamos 2, vamos 3, vamos 5, vamos 50, vamos 500, o clã inteiro, a aldeia inteira, 5.000 contra 1. Para que eu vou medir força? O cara é capaz de ser mais forte que eu. Para que eu vou me arriscar? Por que nós não vamos coletivamente pegar a ponta de lança que a gente quer? Ou melhor ainda, por que nós não vamos coletivamente e matamos o sujeito e pegamos não só a ponta de lança, mas tudo que ele tem? Melhor ainda, vamos escravizar esse sujeito para ter pontas de lança pelo resto da vida dele. A gente põe ele para trabalhar. Não é muito melhor isso? 5.000 contra 1, e nós escravizamos o sujeito e fazemos com que ele trabalhe para nós a vida inteira. Entenda isso, e você entendeu a matriz de todas as ideias políticas que já surgiram no mundo inteiro. Ainda que ninguém nunca tenha explicado isso para vocês desse jeito. Mas a origem de tudo é essa. A matriz fundamental delas é essa. A hora que você entende o que é política, política é como os humanos lidam entre si. Como os humanos lidam entre si. De milhares de formas, mas todas elas, na origem, na raiz, se resumem a 2. Colaboração voluntária ou lei do mais forte. Persuasão racional ou brutalidade absoluta. No fundo, na origem, na essência, é disso que nós estamos falando. E quando eu falar de lei do mais forte, esqueçam uma luta justa, esqueçam uma luta minimamente justa de 1 contra 1. Estamos falando de um coletivo contra um número menor. Obrigado. Para a gente entender melhor isso, respondam para mim. O que vocês entendem como um individualista? Vocês já ouviram essa expressão? O que é um individualista? Oi? Alguém que só pensa nele. Alguém que passa por cima dos outros, não é isso? A vontade dele é mais importante. A vontade dele é mais importante do que a dos outros. Passa por cima do direito dos outros. A gente conhece isso. Esse é o conceito, eu não sei se é proposital ou não, mas é o conceito geral que se tem de um individualista. Porém, em filosofia, em teoria política, isso não tem nada a ver com individualismo. Isso não tem nada a ver com uma pessoa individualista. Isso é direito penal. O sujeito que atropela o direito dos outros, que acha que pode, é direito penal, é outra coisa. Para a filosofia,
Para a teoria política, o individualista é exatamente aquele que olha para o outro e enxerga no outro um indivíduo igual a ele. Alguém que é titular dos direitos sobre si mesmo, como a gente fala em direito. Ou explicando isso de um jeito mais simples, eu sou dono de mim mesmo. Ninguém é meu dono, ninguém pode ser meu dono. E quando eu olho para outro ser humano, eu enxergo exatamente a mesma coisa. Alguém que é dono de si mesmo. A hora que eu consigo enxergar isso, a hora que eu consigo entender isso, é a hora que eu abandono o meu lado brutal, o meu lado animal, mesmo lá atrás, né? E digo, eu não posso pegar as pontas de lança dele, porque são dele. Eu não posso matar esse sujeito para pegar o que eu quero. Ou ele me dá voluntariamente em troca de algo que eu... ou existe colaboração voluntária, ou eu não posso fazer isso. Isso é individualismo, em termos de filosofia, em termos de teoria política. A crença de que cada indivíduo é dono de si mesmo. A crença de que cada indivíduo é um fim em si mesmo e não um meio de outros indivíduos atingirem seus fins. O oposto do individualismo é o quê? Coletivismo. Agora tudo se encaixa. Lembram do que é exatamente a lei do mais forte? Não é um contra um, é um coletivo agredindo um, ou dois, ou três, X. O coletivista acredita o contrário do individualista. O coletivista acredita que o coletivo tem mais direitos sobre os seres humanos do que os próprios seres humanos. A origem do coletivismo é a crença na força, é a crença no uso da força, que se esse coletivo for forte o bastante, ele adquire o direito de infringir os direitos, supostos direitos do indivíduo. É que o coletivo tem mais direitos do que o indivíduo a respeito do próprio indivíduo. Essa é a origem de todas as teorias políticas que existem, com variações. Mas todas elas vêm de uma dessas duas matrizes. Ou o individualismo, ou o coletivismo. E essa, como eu disse, é uma batalha ancestral. Vem de lá, de muito antes de Platão e de Aristóteles. Realmente os dois, de forma brilhante. Platão defendendo o coletivismo, defendendo que deveria haver um governo de aristocratas, os melhores, eles que deveriam indicar o caminho da sociedade, porque a sociedade é burra, eles não sabem o que eles querem, precisa ter os aristocratas que vão lá e vão definir o que é melhor para a sociedade. E Aristóteles dizendo o oposto. Você não pode dizer para um sujeito, não, você é incapaz, então eu vou decidir por você. Se ele é ou não capaz, é outro problema completamente diferente. Mas ele é titular de determinados direitos. Direitos que são essenciais, direitos que decorrem da natureza humana dele. E se vocês entenderam aquilo, do que ele é, do que o torna humano, do que o diferencia dos animais, vocês vão entender que quando a gente fala essa expressão é importantíssima, direitos naturais, nós não estamos falando de natureza, a floresta, os bichinhos, não. Direitos naturais estão relacionados à natureza humana, à essência humana do que ele tem de mais profundo. A hora que eu digo que todo indivíduo é titular desses direitos naturais a respeito de si mesmo, e nenhum coletivo, por maior que seja, pode infringir esses direitos, você é um individualista. Você defende o individualismo político. Se você defende que não, que um coletivo, o coletivo é mais importante do que o indivíduo, e portanto, eventualmente, esse coletivo pode infringir os supostos direitos do indivíduo, você é um coletivista. O que é, como eu disse, uma batalha ancestral. O que são esses direitos naturais? O que são esses direitos que decorrem da natureza do ser humano?
São três. São três. Quais são eles, gente? Liberdade, propriedade e vida. Vida, liberdade e propriedade. Se você acredita que todo ser humano é dono de si mesmo, você acredita que ele é dono da própria vida e que nenhum coletivo pode tirar essa vida dele, pela natureza, simples natureza de ser humano. Se você acredita nisso, você defende que ele tem o direito de propriedade, que é o direito à primeira propriedade, a qual? A de si mesmo, a de ser dono do próprio corpo. Ninguém pode ser dono do corpo de outro ser humano. Isso tem nome. Quando você fala que você matou um ser humano, né? Um sujeito matou um ser humano, a gente pode dizer que ele roubou a vida dessa pessoa? O sujeito matou um ser humano. Fala, ó, o cara roubou a vida dele. Você fala que ele violou o direito de propriedade? Violou o direito de propriedade. Mas é que se a gente disser que ele roubou a vida do sujeito, eu acho que não está muito exato. Ele pode usar a vida dele. É, exatamente. Você roubar um carro é diferente de você destruir um carro. Destruir um carro é uma coisa. Você foi lá e destruiu o carro do sujeito. É diferente de você roubar o carro do sujeito. Então me parece que matar uma pessoa é destruir a vida dela e não roubar a vida dela. O poeta vai dizer que a vida não tem contrário. O contrário da vida não é a morte. A morte é o contrário do nascimento e não o contrário da vida. Eu acho muito bonita essa expressão, mas acho que ela está errada. A vida tem contrário, sim. Se você entendeu o que eu falei de destruir o carro e roubar o carro, o contrário da vida, o contrário da morte é o nascimento e não a vida. Ok, mas a vida tem contrário. O contrário da vida é escravidão. A vida é o quê? É o tempo que a pessoa tem. É o tempo de si mesmo. É ser dona do seu próprio tempo. Para fazer o que ele quiser com a própria vida. A escravidão é o oposto disso. Você vai viver para o que eu mandar, para o que eu determinar, para o que eu quiser. Isso eu acho que é roubar a vida de alguém. Isso eu acho que é o contrário da vida. E é por isso que vida, liberdade, a liberdade é o que dá sentido à vida. Sem liberdade a vida simplesmente não tem sentido. E sem propriedade a vida é impossível. Se você não puder caçar e ser dono daquilo que você caçou, você morre de fome. Eu acho curioso quando algumas pessoas enchem o peito de ar para falar mal do direito de propriedade, ela já está se contradizendo. Ela encheu o peito de ar, ela se apropriou do ar. Até do ar a gente precisa se apropriar para conseguir minimamente continuar vivo. O simples fato de você estar vivo já mostra que no fundo, na verdade, você defende o direito de propriedade. Você só ainda não entendeu o direito como. Se não fosse assim, você não teria propriedade sobre si mesmo. Até porque ela usou o próprio corpo para falar, né? Você usa o seu próprio corpo para falar. Se você não tivesse a propriedade sobre si mesmo, você não seria dono do seu corpo e você não seria dono da sua mente. Como alguns defendem, não, a propriedade não pode existir nem a propriedade mais básica, deve ser tudo coletivo. Então para falar qualquer coisa, para falar o que você está dizendo, para falar essa bobagem que você está dizendo, seguindo a sua própria ideia, você precisaria da autorização de 7 bilhões de pessoas serem consultadas, porque 1 bilhão avos de você é de propriedade deles. E você precisaria disso até para se manifestar, até para falar contra o direito de propriedade. A origem, então, dessa noção política, desse corpo de ideias filosófico, político, jurídico, chamado liberalismo, vem justamente de liberdade. O direito fundamental, o direito natural, que faz a conexão entre os outros dois. O direito à liberdade humana, pelo simples fato de ele ser humano, dele ter esse direito humano à liberdade. A origem de tudo vem lá atrás, no individualismo, na crença de que se eu quero que a pessoa colabore comigo, eu tenho de convencê-la a colaborar comigo e não escravizá-la. Da concepção de que se eu quero que ele me entregue as pontas de lança dele, eu preciso racionalmente
fazer com que ele concorde, ou entregando trabalho, ou carne, ou sei lá o que ele quiser receber em troca da ponta de lança. E não coletivamente ir lá atacá-lo e escravizá-lo e roubar a ponta de lança e matá-lo e etc. Individualismo e coletivismo são a origem, então, de todas as ideias políticas que surgiram depois. A principal vertente em defesa do individualismo, em defesa de que seres humanos são fins em si mesmo, de que todo ser humano é o titular dos direitos sobre si mesmo, ou de um jeito mais simples, que todo ser humano é o dono de si mesmo, é a matriz básica, é a matriz essencial, é a origem fundamental desse corpo de ideias que nós chamamos de liberalismo. Então, o liberalismo, como ciência política, ele tem seus 300 anos. Ele é considerado nascido lá quando Locke escreveu o segundo tratado do governo. Ok, Locke foi um gênio e colocou um corpo de ideias coerente e compreensível que explicava aquilo tudo que já vinha muito antes. Mas entendam que isso vinha muito antes de Locke, a Revolução Gloriosa, muito antes de Locke, a discussão entre Platão e Aristóteles, muito antes do Homo sapiens. Mas como ciência política surge com Locke, como ciência econômica, e a própria ciência econômica nasce com Adam Smith, que vai colocar e explicar de uma maneira científica, economicamente científica dentro da economia, que era até então não era uma ciência. A ciência da economia nasce com o livro de Adam Smith, A Riqueza das Nações, quando ele explica aquela divisão de tarefas para vocês. 10 pessoas fabricando pregos conseguiam produzir 10 pregos cada uma. Se elas se juntassem e cada um fizesse uma coisa, e ele provava isso, esses mesmos 10 pessoas, ao invés de fazer 10 pregos cada um e ter 100 pregos, eles conseguiam fazer 100 mil pregos. Era uma coisa absurda, a riqueza aumentava exponencialmente. Ah, mas então liberalismo é só economia. Muito pelo contrário, o Locke escreveu o livro dele 95 anos antes do livro do Adam Smith. Então, mesmo enquanto ciência, o liberalismo político, na verdade, é muito anterior ao liberalismo econômico. E aí vocês vão ter uma enorme quantidade de matizes, de coletivismos. Todos eles dizendo que o coletivo é mais importante do que o indivíduo. E no limite, o coletivo pode até matar o indivíduo, e efetivamente mata. Vejam os grandes massacres que existiram de regimes coletivistas. Coletivismo de Estado, Mussolini, Lenin. Coletivismo de partido, Stalin. Coletivismo de raça, Hitler. São variações da mesma matriz coletivista. O oposto disso tudo é o liberalismo, que vai dizer indivíduos são donos de si mesmos. Indivíduos são um fim em si mesmos. Essa é a origem de tudo. Essa é a matriz fundamental. Já encerrando, então, eu convido vocês a procurarem mais conhecimento a respeito do liberalismo. Tentem aprender o que é. Essa é a origem dele. Mas tentem ver como ele se desdobra, nas variações que ele tem, nas divisões de opiniões que alguns têm, no que é liberalismo econômico, no que é liberalismo político, no que é liberalismo jurídico. Liberalismo é um só, mas ele engloba essas facetas todas. Eu convido vocês a conhecerem mais sobre isso. E sabendo que provavelmente é a primeira vez que vocês todos estão ouvindo falar disso, eu encerro dizendo duas coisas. A primeira, bem-vindos no seu primeiro passo para fora da Matrix. A segunda coisa, se preparem, porque são muitos deles e são bem poucos de nós. Muito obrigado.